Bom, muito bom dia a todos, muito bom dia a todas que estão nos escutando hoje. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Meu nome é Marcos Rachid, eu sou um dos responsáveis pelo marketing na Sparexarco. A gente tem um campo de perguntas, caso vocês tenham interesse em conversar com a gente, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar utilizando esse campo de perguntas e questões, tá? Eu não recebi nenhuma resposta aqui em relação ao meu áudio. Eu acho que está todo mundo me ouvindo. Bom, pessoal, para a gente dar início, então, como de costume, para quem não está acostumado, né, a gente faz a geração de um certificado de participação desse treinamento. Então, caso vocês tenham interesse em receber esse certificado, no final do nosso treinamento, a gente faz uma pesquisa e a gente gera esse certificado para todos aqueles que participam com a gente, né, nessa 1 hora até meio-dia e respondem nossa pesquisa de satisfação, tá? Hoje eu estou legal, o Rodney Well, ele respondeu aqui que o áudio está ok, muito obrigado. Hoje eu estou com o Alexandre Acosta, ele vai estar dando esse treinamento para vocês, e a nossa dinâmica vai ser a seguinte: a gente vai fazer 45 minutos de apresentação e vamos ter 15 minutos de perguntas e respostas, tá? Então podem ficar à vontade durante o treinamento, caso surjam dúvidas, podem mandar para mim, que eu vou estar aqui selecionando as perguntas e vou estar fazendo para o Tiago, tá? Então, os microfones eles ficam desabilitados, mas as perguntas vão estar abertas aí, eu vou estar pausando, né, vou estar parando o Tiago para estar fazendo as perguntas. Bom, pessoal, fiquem com o Tiago Acosta, não se esqueçam ao final aí da nossa pesquisa e tenham um bom treinamento. Tiago, é contigo aí. Obrigado, Marcos. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, a gente agradece aí pela participação. Meu nome é Tiago, eu trabalho aqui na Sparexarco há um pouco mais de 25 anos e vou tentar passar um pouco da experiência que a gente tem sobre a importância do superaquecimento, não só relacionado à qualidade do produto sendo fabricado, mas também com relação à produtividade dos processos. Tá? Eu vou falar das causas, né? Eu vou falar hoje do porquê, né? Antes disso, eu vou falar um pouquinho da empresa. A Sarco é hoje um grupo de empresas, né? Temos hoje a Sarco, a principal empresa, nós temos a ITER, fabricantes de válvulas de controle no mercado nacional, incluindo superaquecedores. Temos a Gestra, uma empresa alemã que foi adquirida pela Sarco há alguns anos. Temos outras empresas no grupo, como a Watson-Marlow, que trabalha com bombeamento peristáltico, e a Chromalox, que é equipamentos elétricos, inclusive com geração de vapor. Sarco, hoje, ela atende todo o loop do vapor, desde a geração, passando pela distribuição, utilização e retorno de condensado. Então, a gente tem diversos equipamentos para auxiliar aí nos usuários de vapor, para ter aí a utilização do vapor da melhor forma possível, da forma mais eficiente possível. E não só produtos, né? A gente faz auditorias energéticas, nós promovemos treinamentos como esse aqui, esse webinar que está acontecendo hoje. A partir do ano que vem nós voltaremos com nossos cursos presenciais, mas continuaremos também com os nossos webinars. Temos gerenciamento de projetos, temos um setor de assistência técnica, contratos de serviço, manutenção spot, sistemas montados, sistemas turnkey, onde a gente não só fornece os equipamentos, mas também a instalação, ou seja, não estamos falando apenas de produtos, mas um leque de soluções. Como eu estava comentando com vocês, o que a gente vai falar hoje nesse webinar? A gente vai falar um pouco sobre o vapor, né, e suas principais utilizações, as características, as vantagens e desvantagens do vapor superaquecido, o superaquecimento, né, de vapor em plantas com geração de vapor saturado, pode surpreender alguns, mas isso é uma possibilidade, né, e que muitas vezes ocorre. E as implicações, né, desse superaquecimento do vapor, ou do uso desse vapor superaquecido, tanto na qualidade do produto sendo manipulado, produzido, como também as implicações na produtividade de processo.
Eu não vou falar hoje do equipamento desse superaquecedor, eu vou falar hoje do porquê de se utilizar, a importância de se utilizar. A gente vai fazer um outro webinar, aí sim, depois de falar sobre os aspectos básicos, sobre o porquê de se utilizar, aí sim a gente vai falar sobre os diversos tipos, as suas características, vantagens e desvantagens de cada um dos tipos. E é claro que aqui a gente não tem a pretensão de, dentro de uma hora, querer tornar as pessoas aqui especialistas no assunto, mas para quem quiser mais informações, a gente tem no nosso site, www.learn-about-steam, a gente tem uma biblioteca, um livro sobre vapor, o loop do vapor e condensado. E aí tem alguns módulos que, se vocês entrarem nesses módulos que eu relacionei, vocês podem ter um pouco mais de detalhes sobre o assunto que a gente vai tratar aqui hoje. Tá? Quem quiser aí, dá um print na tela e depois faz a busca aí desse material no nosso site. A gente sempre abre com momento de segurança, né? É uma conduta nossa mundial, em todos os nossos treinamentos a gente sempre faz o alerta aí sobre segurança. E aqui eu quis falar um pouquinho sobre realização de trabalhos em sistemas de vapor isolados, né? Muitas vezes a gente confia no isolamento, né, de válvulas de bloqueio, a jusante e a montante de, por exemplo, essa válvula redutora de pressão, e a gente pode não se dar conta de que esse trecho pode estar ainda pressurizado e assim que a gente for realizar o trabalho, a gente pode ter algum acidente aí. Então, é sempre bom a gente se certificar. É sempre o ideal que a caldeira não esteja, no momento, produzindo vapor, né? Que seja um sistema isolado e também sem vapor no sistema, né? Por exemplo, no fim de semana, mas nem sempre isso é possível. Então, certifique-se de que as válvulas estejam bloqueadas, isoladas e bloqueadas, né? As válvulas também têm de ser de boa qualidade, né? Para garantir a vedação. E, como eu falei, né, considere que o trecho ainda pode estar pressurizado, né, com vapor a alta pressão e temperatura. Bom, a gente não pode deixar de falar de superaquecimento sem falar um pouco do básico, que é vapor, né, que é a água na fase gasosa. Então, quando você tem uma energia em forma de calor aplicada numa quantidade de água, assim que ela atinge a temperatura de ebulição, a gente começa a ter, então, a vaporização da água. Então, se a gente passa do estado líquido para o gasoso. E aí, para cada pressão, a gente tem uma temperatura de ebulição, né? Por causa da água, você tem uma evaporação a temperatura constante. Então, se você tem a água a pressão atmosférica, ao nível do mar, a água vai evaporar a temperatura de aproximadamente 100 graus. Né? Se você tem uma altitude maior, você vai tendo menos influência da pressão atmosférica e você vai tendo a ebulição da água a uma temperatura relativamente um pouco mais baixa. E como você tem um sistema de geração com uma caldeira, você tem, então, normalmente a temperatura de ebulição aí consideravelmente mais alta. Né? Um sistema, por exemplo, na pressão de 10 bar, você vai ter a água entrando em ebulição a uma temperatura de 184 graus. A gente tem diversas formas de geração de vapor, a gente tem normalmente o calor a partir da queima de um combustível na caldeira, a gente pode ter geração a partir de resistência elétrica, com caldeiras elétricas, a gente pode ter geração a partir de recuperação de calor de gases oriundos de uma turbina a gás, né? E esse gás ainda quente pode gerar vapor, né? Numa caldeira de recuperação, e assim por diante, né? E está todo mundo um pouco familiarizado, né? Diversos tipos utilizam o vapor, né? Como meio aí de transporte de energia e também como vamos dizer assim, um ingrediente, né? E muitas vezes, mas processo de esterilização, de umidificação, de cozimento, processo de limpeza, até mesmo processo de resfriamento, geração de energia elétrica, onde o vapor é utilizado para realizar trabalho, para movimentar turbinas que estão acopladas a geradores, enfim. E por que o vapor é a primeira escolha, né, como meio de transporte? A gente está com uma campanha agora em que a gente considera que o vapor é uma tecnologia natural, né? Então, essa imagem ela é bem legal, porque quando o vapor realiza o seu trabalho, tudo que ele deixa para trás é água, que pode ser reutilizada e recuperada, né? Então, o vapor também tem uma grande quantidade de energia por massa, né? Ele flui naturalmente, sem necessidade de bombeamento.
ele tem uma excelente, uma eficiente transferência de energia, né? Uma das grandes vantagens do vapor é que ele transmite ou ele transfere a sua energia ao se condensar, e essa transferência ela é numa taxa bem elevada, né? E numa quantidade bem interessante. Então, por isso que hoje é a principal escolha. Aqui a gente tem os três tipos, vamos dizer assim, de calor que nós temos no vapor. Você tem o calor sensível, que é o calor que a gente utiliza para elevar a temperatura do líquido até a temperatura de saturação. Você tem o calor latente, que foi o calor utilizado para mudança de fase. E assim que você muda totalmente a fase do vapor de líquido para gás, se você ainda continuar adicionando energia, você vai ter, então, o calor sensível do superaquecido, ou calor sensível de superaquecimento, né? Como eu disse, para cada pressão você tem uma temperatura de evaporação ou de ebulição conhecida, né? E é por essa razão que a gente tem aqui as diferentes pressões, né? Um bar absoluto, que é zero, relativo, você tem a água entrando em ebulição a 100 graus, e assim por diante, a gente vai elevando a pressão, a gente vai ter também um aumento na temperatura de ebulição. Com todos esses dados, a gente consegue construir o gráfico, né, do vapor d'água saturado, né? E aqui a gente tem as 5 regiões do vapor. A gente tem água, a gente tem essa linha, que é a linha d'água saturada, onde tecnicamente a gente pode até chamar isso aqui de vapor, mas com título zero, ou seja, ele está na temperatura de transformação, mas ainda é totalmente em estado líquido. Essa é a segunda região que a gente chama. Dentro dessas duas linhas azuis é o vapor saturado, né? Que aí você tem a quantidade de água evaporada aumentando de acordo com o calor que você vai adicionando àquela massa de água. Essa quarta linha aqui é a região do vapor saturado seco, e essa área, a partir da linha aqui, a linha à direita, essa área à direita é a região do vapor superaquecido. Então, a gente tem dois tipos de vapor, basicamente. A gente tem o vapor saturado, que é gerado a partir da água, quando ela atinge a sua temperatura de ebulição, e a sua entalpia varia de acordo com a pressão e a temperatura. Quanto mais energia eu vou adicionando àquela massa de água, mais vapor saturado é gerado. E nesse tipo de geração, onde eu sempre tenho vapor em contato com a água, eu não consigo gerar um vapor superaquecido, porque quanto mais energia ou quanto mais calor eu vou adicionando, enquanto eu tiver a água presente, mais vapor eu vou estar gerando, né? Não tem como eu gerar um vapor superaquecido, sendo que a primeira coisa que vai acontecer é aquela massa, né, de água em estado líquido passar para o estado gasoso. Então, aqui eu não tenho a geração de vapor superaquecido, né? Uma das grandes vantagens é que você tem uma relação pressão-temperatura e também pressão-volume conhecidas para o vapor saturado, né? Você encontra isso em tabelas do vapor saturado. Uma das grandes vantagens também, como eu falei anteriormente, você transfere uma grande quantidade de energia ao se condensar, né? Por isso que o vapor é muito usado nos sistemas de aquecimento. E tanto a evaporação como a condensação ela ocorre a uma temperatura constante, né? Essa linha aqui onde está esse X, né, a partir do ponto B, onde eu tinha água na temperatura de ebulição, por exemplo, na pressão atmosférica a 100 graus, ela vai se tornar vapor totalmente na temperatura de 100 graus. Assim como se eu condensar esse vapor saindo do ponto C para o ponto B, ela também vai ocorrer a uma temperatura constante. Tá? Já o vapor superaquecido, como é que eu consigo gerar esse vapor superaquecido? Eu preciso passar o vapor saturado por um outro trocador de calor que vai receber uma energia, né, a partir de, por exemplo, a queima de um gás ou de um outro combustível, né, e eu dou a esse trocador o nome de superaquecedor. E, normalmente, caldeiras aquatubulares são normalmente utilizadas para essa geração de vapor superaquecido, mas eu posso colocar um trocador de calor para superaquecer o vapor numa caldeira flamo-tubular, né? Não é comum, mas é possível. Bom, uma das vantagens do vapor superaquecido é que, para uma mesma pressão, né, do vapor, o vapor superaquecido tem mais energia do que o vapor saturado, né, comparando os dois tipos de vapor na mesma pressão, né? Quando eu transporto
né, por tubulações no vapor superaquecido, eu vou ter menos condensação nessa linha de vapor, né, porque as perdas por radiação, elas vão significar uma diminuição da temperatura de superaquecimento, mas se ela ainda não perder todo o seu grau de superaquecimento, eu vou diminuir a minha condensação, né, nas linhas de distribuição. Como eu estou com o vapor isento de água, eu posso transportar esse vapor a maiores velocidades, porque eu vou ter menos risco de golpe de ariete, né? E gera, obviamente, menos desgaste nas partes móveis das turbinas acionadas a vapor. Isso também, não só por ter mais energia, mas também por uma questão de proteção aí dos componentes. A grande desvantagem do vapor superaquecido é que quanto mais superaquecido ele estiver, mais ele se assemelha a um gás, né? E gás, normalmente, ele tem baixo coeficiente global de transferência de calor. Então, essa figura, ela mostra, né, que, por exemplo, eu estou recebendo num sistema de troca térmica um vapor superaquecido. Na primeira parte dessa região de troca térmica, ou dessa área de troca térmica, o vapor ainda está superaquecido e ele até se tornar saturado, né, porque nessa região aqui ele está, na verdade, promovendo o dessuperaquecimento, o coeficiente global de troca ele é muito baixo quando comparado com a taxa de transferência de calor ou o coeficiente global de transferência de calor quando ele é vapor saturado. Veja que aqui eu tenho de 50 watts por metro quadrado grau Celsius, no vapor saturado eu tenho um coeficiente de 1.200, né? Então cerca de 24 vezes maior. Então, isso é uma das grandes desvantagens. Além disso, você tem um gradiente de temperatura ao longo da área de troca térmica, né? Além de você requerer mais área, esse gradiente também pode significar diferentes temperaturas no seu produto sendo manipulado, sendo aquecido, por exemplo, nesse equipamento. Então, para fazer um breve resumo, né, dos tipos de vapor saturado é o vapor utilizado para troca de calor. Pode dizer que aí que 85% dos casos, né, da utilização do vapor na indústria é em forma de vapor saturado. Melhor aproveitamento térmico e menos custo de geração. O vapor superaquecido, ele é utilizado para geração de trabalho, tanto para a movimentação de bombas, como para a movimentação de turbinas a vapor, enfim. 15% dos casos nós estimamos que seja a utilização desse tipo de vapor na indústria. Aqui um sistema básico de aquecimento, onde a gente gera o vapor e aí ele é distribuído e utilizado aí nos processos aí de aquecimento. O vapor nada mais é, pessoal, do que um meio de transporte de energia. Se eu pudesse utilizar aquela energia de um combustível diretamente naquele panelão de cozinha industrial, talvez eu não teria o vapor. Mas o vapor, sim, ele é gerado a partir da queima desse combustível que tem um poder calorífico e essa energia ela é transportada com vapor e aí é cedida na troca térmica quando esse vapor se condensa. Um sistema de vapor superaquecido para geração de trabalho, então tem a geração do vapor superaquecido, esse vapor ele é admitido numa turbina a vapor, que normalmente é acoplada aqui, por exemplo, a um gerador de energia elétrica. Eu vou ter um consumo de energia, né? Então eu vou ter uma diminuição da entalpia desse vapor na saída, né? Então eu vou ter um salto entálpico aí nessa turbina. Eu posso ter possibilidades de saídas de vapor a diferentes pressões, de acordo com a necessidade que eu tenho nos processos. Também posso sair em forma de condensado, se eu não tiver toda a utilização desse vapor sendo admitido na turbina como vapor para processo, e aí o condensado retorna para o sistema de geração, e isso é um ciclo que se continua, né? As características do vapor superaquecido, normalmente a gente fala sempre quando estamos trabalhando com vapor saturado, a gente tem o calor sensível, que é o calor utilizado para elevar a temperatura daquela massa de água antes dela se transformar em vapor, e o calor latente, né, que é o vapor utilizado para a transformação de fase. Quando a gente tem o vapor superaquecido, a gente tem uma terceira forma de calor, que é o calor sensível do superaquecimento, né? Essa forma, esse tipo de calor, o calor sensível de superaquecimento, ele é o primeiro tipo de calor que está disponível quando eu estou tentando utilizar o vapor superaquecido num sistema de troca térmica. É ele que primeiro precisa ceder a energia, e aí sim, quando eu vou perdendo esse grau de superaquecimento e ele se torna vapor saturado, aí sim
é que eu tenho a grande vantagem do vapor, que é o vapor saturado, onde ele transfere uma grande quantidade de calor ao se condensar, né? O calor superaquecido, ele tem uma baixa capacidade de absorção de energia. A gente tem um calor específico do vapor superaquecido de mais ou menos meio quilocal por quilograu Celsius, ou seja, para cada 2 graus de superaquecimento, eu tenho 1 quilocal adicionado como forma de calor sensível de superaquecimento, né? Então, isso é uma característica do vapor, né? Uma característica do vapor d'água, né? Uma baixa capacidade de absorção de energia. E isso, então, o que isso normalmente reflete, né? Reflete na quantidade que eu preciso de área adicional de troca térmica quando eu estou utilizando um vapor superaquecido. Eu costumo dizer que, quando a gente está usando o vapor superaquecido para fins de aquecimento, a gente normalmente precisa de um dessuperaquecedor. Quando a gente se depara, né, visitando uma planta industrial, de que o usuário não tem um dessuperaquecedor, eu costumo dizer que ele tem um dessuperaquecedor, mas na verdade, parte da área de troca térmica, né? Aquela área disponível, né, por exemplo, num cozinhador de mosto, num evaporador de caldo numa usina de açúcar, se ele está admitindo vapor superaquecido, parte daquela área está sendo usada inicialmente para dessuperaquecer o vapor, e uma menor área que sobra vai ser utilizada realmente para condensação, né? E a gente tem, na verdade, para cada grau de superaquecimento, a gente tem percentuais a mais de área de troca que a gente vai precisar. E esses percentuais variam, pode ser 0,5%, pode ser 2%, isso vai depender muito do quê? Do tipo de trocador que você está utilizando e também dos dados de processo. Se você tem uma grande diferença de temperatura entre o vapor e a temperatura final daquele produto sendo processado, isso também influencia no quanto de área a mais você vai precisar, né, para que aquela área a mais seja a área que você vai utilizar para dessuperaquecer o vapor. E a gente vai mostrar aqui alguns exemplos que isso não é muito vantajoso, é muito mais vantagem você fazer o dessuperaquecimento do vapor antes do vapor ser admitido dentro do equipamento. Então, aqui eu dou um exemplo, um vapor com, por exemplo, 10 graus a mais, né, 10 graus de superaquecimento, ou seja, 10 graus acima da temperatura de saturação. Isso pode representar uma necessidade diária de troca a mais entre 5% e 20%, ou até mais do que 20%. Vai muito depender das características do trocador e também das características do processo. E essa área a mais que a gente está falando aqui é uma prática muito comum em plantas como petroquímicas, indústria de óleo e gás. Por quê? Porque é sabido que essas plantas geram energia elétrica, né? Elas geram vapor a altas pressões e temperaturas, vamos dizer aí, pode chegar a pressões de 100 bar, temperaturas acima de 500 graus. Esse vapor é admitido em turbinas, e a saída do vapor a partir dessas turbinas, esse vapor está a um nível de pressão ideal para ser utilizado nos demais processos de troca térmica dentro dessa planta petroquímica. E aí, os fabricantes de trocador, normalmente, sabendo que o vapor vai estar superaquecido, ele adiciona uma área excedente. E isso significa, às vezes, um excedente de custo, né? Um custo a mais que você vai precisar, porque você vai fazer um trocador um pouco maior, simplesmente porque você não está usando um dessuperaquecedor, que seria talvez uma aplicação um pouco mais vantajosa, com um custo um pouco menor, que traria o mesmo resultado. Então, como eu estava dizendo, se você tem um sistema de troca térmica recebendo vapor superaquecido e você tem condensado saindo desse equipamento, pode ter certeza que parte da sua área de troca está sendo utilizada para dessuperaquecer o vapor ele perde aquele grau de superaquecimento, chega na temperatura de saturação e aí sim acontece a condensação do vapor. Essa figura que eu utilizo várias vezes aqui nessa apresentação mostra isso, né? Eu tenho aqui inicialmente uma baixa transferência, e assim que ele se torna vapor saturado, aí sim eu tenho a condensação. Então pode ter certeza, se eu estou entrando com vapor superaquecido e está saindo condensado, uma parte daquela área de troca, né, um percentual, 5%, 10%, está sendo usada para dessuperaquecer. Normalmente em plantas em que você tem a geração de vapor a alta pressão e temperatura para movimentação de máquinas,
esse vapor vai sair em forma de contrapressão ou vapor de extração superaquecido, né? E isso depende muito, esse grau de superaquecimento vai depender muito do rendimento isentrópico das máquinas que você tem na sua planta, né? E aí, a depender do grau de superaquecimento, você vai precisar de um dessupraquecedor com algumas características, uma certa vazão de água, para retirar aquele grau de superaquecimento. Aqui nós temos um exemplo, né? Eu coloquei 2 exemplos aqui. Por exemplo, uma turbina recebendo vapor a 63 bar e temperatura de 500 graus. Eu tenho uma saída do vapor a 1,5 bar. A depender do rendimento isentrópico, né, eu coloquei aqui 2 exemplos, uma máquina com rendimento isentrópico de 73% e uma outra com 83%. Veja que para a mesma pressão de saída, eu tenho temperaturas diferentes. Eu tenho aqui quase 190 graus quando a máquina tem baixo rendimento, e quando ela tem mais rendimento, a temperatura do vapor é mais baixa. Faz todo sentido, porque se a máquina tem rendimento maior, é porque ela está retirando mais energia do vapor, e isso reflete numa temperatura mais baixa na saída, né? Então, esse rendimento determina, então, a temperatura de saída que eu vou ter dessas máquinas, né? Então, normalmente a gente utiliza aí dessupraquecedor para reduzir a temperatura ou esse grau de superaquecimento. E aí eu estou mostrando aqui alguns tipos de dessupraquecedor. Como eu disse, eu não vou falar de dessupraquecedor hoje. Eu vou falar hoje do porquê de se utilizar. Mas a gente tem, por exemplo, aqui válvulas condicionadoras, a gente tem dessupraquecedores do tipo axial, nós temos do tipo Venturi, nós temos do tipo radial, alguns tipos que eu coloquei aqui, né? E cada tipo tem as suas características, as suas vantagens e desvantagens, as suas temperaturas residuais de superaquecimento. É muito difícil a gente tirar todo o grau de superaquecimento do vapor utilizando o superaquecedor. Sempre fica um pequeno residual, e aí, a depender do tipo, a gente tem 3 graus acima da temperatura do vapor saturado, 5 graus acima, 7 graus acima, né? Vai depender muito aí do tipo de desuperaquecedor que vai ser utilizado. Surpreendentemente, também pode ser gerado vapor superaquecido em plantas onde vapor saturado é gerado. De que forma? Se tiver um vapor de uma certa qualidade, né, de um certo título sendo admitido numa estação redutora de pressão, como a redução de pressão é um processo onde não é realizado o trabalho, a gente considera que a energia na entrada tem que ser a mesma na saída. E aí, a depender das características do vapor sendo admitido nessa estação redutora, eu posso ter um vapor superaquecido, né? Aqui nós temos alguns exemplos, mostrar aqui, né? Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma redução de pressão de um vapor, entrando a 8 bar numa estação redutora e saindo a 1 bar, a gente sabe que o vapor a 1 bar tem uma temperatura de saturação de 120 graus. Como eu estou dizendo que o título aqui é 100%, né? Eu estou aqui dizendo que o vapor, ele, em vez de estar a 120, ele está com 152 graus, ou seja, 32 graus superaquecido, né? Aqui eu mostro o processo de redução e aqui eu mostro qual seria a temperatura do vapor saturado a 1 bar, 120,4, ou seja, eu estou quase 32 graus acima da temperatura do vapor saturado, né? De fato, 31,57 acima, né? Então, o que eu mostrei naquele gráfico é essa linha verde, né? Onde nesse gráfico eu tenho aqui no eixo X a energia ou entalpia do vapor, e aqui eu tenho a pressão. Como eu disse, num processo de redução de pressão em válvula, o processo é isentálpico, então eu não tenho utilização de energia, né? Então, a energia na saída é a mesma, então aqui é uma linha vertical. Como eu estava já com vapor a 100% de título na entrada, não resta nada para o vapor fazer, a não ser superaquecer ele próprio, porque não tem nada onde eu possa utilizar esse excedente de energia, né? Se eu tivesse, por exemplo, um vapor com título um pouco mais baixo, digamos 95%, nesse mesmo processo de redução, eu teria o quê? Eu teria, como eu tenho um excesso de energia, esse excesso seria utilizado para melhorar ainda mais o título do meu vapor. Então, o vapor entraria com 95% de título e sairia com 98,4%. Né? E aí muitos podem dizer assim, poxa, então não é vantagem utilizar separador de umidade, se eu uso um vapor de boa qualidade antes de uma válvula redutora, eu tenho um risco de sair com vapor superaquecido.
Na verdade, assim, o separador de umidade ele tem diversas funções, né? É um equipamento relativamente simples, mas ele tem muita utilidade. Primeiro que, se a gente considerar que em válvulas redutoras de pressão a gente tem o atingimento de altas velocidades, né, entre o obturador e a sede, pode chegar aí a velocidade aí de 500 metros por segundo. Se a gente tiver água trafegando essa mesma velocidade, a gente pode concluir que a gente vai ter um processo de erosão aí bastante forte. E aí, como resultado, a gente tem uma diminuição do tempo de vida útil desses componentes. Então, numa primeira utilidade do separador é a gente aumentar a vida útil dos equipamentos, né? Diminuindo aquela quantidade de água presente no vapor que vai trafegar a altas velocidades aí nos internos. A segunda vantagem é que com o separador a gente está admitindo menos líquido no equipamento que vai realizar a troca térmica. E a gente sabe que o líquido ele acaba criando uma barreira para a troca térmica, né? Então, quanto menos líquido eu tenho sendo admitido no equipamento, melhor vai ser a troca térmica. Então, a gente sempre recomenda, não vamos deixar de usar o separador de umidade para não ter o risco de ter superaquecimento. Superaquecimento a gente resolve com outro equipamento, mas o separador tem a sua utilidade, tem as suas características e benefícios que são importantes e por isso que o superaquecimento tem que ser feito de uma outra forma. Quando a gente fala quais são as implicações do vapor superaquecido na qualidade do produto, a gente precisa considerar o seguinte, que quando você tem o vapor superaquecido sendo admitido no sistema de troca térmica, você vai ter um gradiente de temperatura ao longo dessa região de troca térmica. Então, isso pode resultar em diferentes agressões térmicas ao produto sendo fabricado. Isso pode, por exemplo, você pode ter uma mudança da característica do seu produto sendo fabricado, né? Porque naquela região ou naquele percentual da área de troca que está sendo utilizada para superaquecer o vapor, ali tem uma alta temperatura que pode, por exemplo, queimar parte do seu produto. Então, isso é uma implicação na qualidade, né? E é por isso que a gente sempre comenta que o vapor superaquecido ele deve ser evitado em sistemas de troca térmica. A questão de qualidade talvez seja a mais importante. É a que eu estou usando aqui esse único slide, porque nessa figura é onde eu consigo mostrar, né, que uma alta temperatura pode ter essa agressão térmica maior, né? A gente vai falar um pouco mais das outras implicações aqui, mas talvez essa, do ponto de vista de produto sendo fabricado em uma determinada planta, seja talvez o mais importante. Mas uma outra implicação é uma implicação na questão de produtividade, né, dos processos de troca térmica, dos processos de troca de calor. Por que a gente fala das implicações na produtividade? Porque, como eu mostrei, né, essa figura que eu estou usando ela diversas vezes aqui, se você tem uma parte da área de troca térmica disponível sendo utilizada para dessuperaquecer o vapor, né, eu até circulei aqui, por exemplo, com essa linha cinza aqui, né, até essa linha onde a gente menciona que a temperatura de saturação foi atingida. Essa região aqui foi uma região utilizada para dessuperaquecer o meu vapor. E talvez nessa imagem aqui ela pode estar representando aí cerca de, sei lá, 20%, 25%. Imagina você ter uma área disponível para fazer a troca de calor, né, ajustada ali, calculada, e a gente, por não considerar que o vapor pode estar sendo admitido naquele equipamento com algum grau de superaquecimento, a gente acaba sendo surpreendido por uma limitação de produção, porque a área restante que sobra talvez não seja suficiente para promover a troca térmica desejada para aquele processo, né? Então, tem essa implicação, né? Você acaba precisando de um excedente de área, que é claro, quando a gente já fala de um equipamento que já está construído, a gente não pode mais pensar em considerar um excedente de área, porque a área já está ali pronta, né? Já foi construído aquele equipamento, aquele cozinhador, aquele trocador, aquela serpentina.
Não dá para a gente falar agora, não, vamos colocar uma área a mais. Já está ali pronto, já está instalado, né? Então, vamos continuar utilizando parte daquela área para dessuperaquecer o vapor ou vamos fazer o dessuperaquecimento antes do vapor ser admitido, né? Essa é uma decisão. Vou dar um exemplo aqui de como que essa questão ela é bem importante. Tá? Vamos falar aqui, por exemplo, de vapor sendo utilizado para aquecimento de água. Estou falando que eu tenho vapor inicialmente aí na pressão de 21 bar, por exemplo. Estou dizendo aqui vapor a 21 bar, saturado, com título inicial de 98,9%. Aqui, claro que é muito difícil medir isso, mas eu estou colocando aqui para que a gente faça um exercício, né? Um cálculo. Então, ele está na temperatura de saturação, 217,29, com título de 98,94. O trocador de calor ele foi idealizado para trabalhar com vapor saturado a 5 bar. Só que, veja que nesse processo de redução de pressão, na hora que eu reduzo o vapor para 5 bar, eu sei que o vapor a 5 bar, o vapor saturado, ele tem uma temperatura de saturação de 158,91. Né? E aqui nesse processo, o vapor está saindo a 168,95. Ou seja, ele está 10 graus acima da temperatura de saturação. E aí, eu sabendo disso, eu posso considerar o quê? Posso considerar a utilização de um dessuperaquecedor para superaquecer ou tirar parte desse superaquecimento até, digamos, 3 graus acima da temperatura do vapor saturado. Como eu comentei antes, né? É muito difícil de um dessuperaquecedor, vamos dizer assim, de troca indireta, né? Com a injeção de condensado ou de água dentro da linha de vapor para que essa água se vaporize, roubando a energia, né, ou a parcela do calor sensível ali do superaquecimento. É muito difícil que esse tipo de superaquecedor consiga retirar totalmente o grau de superaquecimento. Sempre fica um pequeno residual. E eu estou dizendo aqui que eu utilizaria um dessuperaquecedor para manter o vapor apenas 3 graus acima da temperatura de saturação e não os 10,3 que está aqui nesse processo de redução de pressão. Tá? Então, só para colocar os dados iniciais aqui do exercício, para a gente ver o que isso vai acarretar lá na frente. Né? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma simulação num programa que a gente tem para simular, para determinar equipamento de troca térmica, um trocador casco-tubo, por exemplo. Tá? Então, eu coloquei aqui uma vazão de 40 mil quilos, a temperatura inicial de 30, temperatura final 50. Eu estou dizendo que o vapor está a 5 bar e a temperatura não é de saturação, mas 3 graus acima, 161,91. Eu encontrei aqui, para essa troca térmica, né, para essa massa de água com esse ΔT e com essa temperatura do vapor, eu encontrei um trocador com 2 metros quadrados de área com uma sobre-área de 6%. Tá? Então, ou seja, esse exemplo aqui, ele está com dessuperaquecimento. Tá? Eu coloquei aqui uma figura um pouco maior para que todo mundo possa compreender o que eu estava dizendo. Então, coloquei aqui 40 mil quilos de água, elevando a temperatura de 30 para 50, uma água a uma pressão de 3 bar, e eu estou falando que o vapor tem pressão de 5 bar, uma temperatura de saturação de 158,9, eu estou dizendo que o vapor está sendo admitido a 161,9, 3 graus acima. E que ele está deixando o meu trocador na temperatura de saturação, não? Ou condensado saindo na mesma temperatura do vapor saturado. Então, eu encontrei aqui um trocador com 2 metros quadrados de área, com uma sobre-área de 6%. E aí eu vou fazer uma segunda simulação. Eu vou dizer agora o seguinte, não, eu não quero utilizar dessuperaquecedor, porque aqui eu utilizei. Lembre que naquela redução de pressão eu tinha um pouco acima de 10 graus de superaquecimento, e nessa simulação eu falei que o vapor tem apenas 3 graus acima. Então, eu usei um dessuperaquecedor para tirar esses 7 graus. Tá? Mantive 3. Tá? E aí eu cheguei nesse trocador com 6 metros de área.
Agora eu vou dizer que eu não vou usar de superaquecedor. E vou fazer o seguinte, bom, eu tenho uma área definida, não vou usar de superaquecedor, e aí o que vai acarretar? Vai acarretar o seguinte, se eu tenho mais superaquecimento, como eu vou usar um maior percentual da área disponível para a troca térmica para dessuperaquecer o vapor, para aquele restante de área que sobra, eu vou acabar necessitando de uma temperatura de saturação maior. Ou seja, ao invés de eu utilizar 5 bar, eu vou precisar acabar utilizando um vapor a uma pressão de 6,25. Ou seja, 6,25, na hora que eu faço aquela mesma redução que antes era de 21 bar, título de 98,94, para a pressão jusante, que antes era 5 e agora está 6,25, eu chego numa temperatura do vapor superaquecido, 172,88, que como eu não vou estar usando de superaquecedor, ela vai se manter. Então, eu vou entrar com o meu vapor dentro do trocador 6,5 graus acima da temperatura de saturação. E aí, no cálculo, né, para aquele mesmo trocador, com uma sobreárea muito parecida, estava 6,1 antes, agora está 6,0, né, eu precisei de um vapor com a pressão de 6,25. Ou seja, se eu, no meu processo, necessitar manter a vazão de água em 40 mil quilos por hora, com o mesmo diferencial de temperatura, e não me preocupar em melhorar a qualidade do vapor sendo admitido no meu equipamento, ou seja, se eu não me preocupar em tirar o excedente de superaquecimento, o que vai acontecer vai haver um autoajuste da pressão, né? Em vez de eu manter 5, eu vou precisar aumentar essa pressão para que eu aumente a temperatura de saturação, e nesse caso eu tive um aumento de 1,25 bar. Com esse aumento de pressão, né, e eu trouxe aqui um aumento da temperatura de saturação, eu consegui ajustar o meu processo para conseguir a mesma quantidade de calor trocado. Tá? Aqui está em 929 kW, ou consumo de vapor de cerca de 1.600 kg de vapor por hora. Tá? Agora, o que aconteceria se eu não utilizasse de superaquecedor e se eu não tivesse a possibilidade de ter um aumento da pressão naquela válvula redutora? O que iria acontecer? O que iria acontecer é que eu manteria o vapor a 5 bar, né? O que eu estou tentando dizer assim, aqui, eu vou manter o vapor a 5 bar, eu vou manter o diferencial de temperatura em 20 graus, eu não vou dessuperaquecer o vapor, eu vou utilizar o mesmo trocador de calor, e aí no cálculo, para eu me aproximar daquela mesma sobreárea de 6%, eu precisei diminuir a vazão de água de 40 mil litros para 34 mil, que é o exemplo que está aqui. Então, para eu ter uma sobreárea igual, que estava dando 6%, aqui deu 5,6%, eu quis manter o valor aqui cheio, né? Mas considere um valor bem próximo dos 6% aqui. Eu precisei diminuir a vazão de 40 mil litros de água para 34 mil litros. Ou seja, ao invés de eu tirar aqueles 7 graus de superaquecimento do vapor a 5 bar, eu mantive ele com a sua temperatura exatamente como sendo a temperatura de saída da válvula redutora de pressão. Em vez de eu ter 3% de superaquecimento, eu estou com 10, em vez de ter 3 graus, eu estou com 10 graus, eu precisei diminuir a vazão de água para eu, com o mesmo trocador, ter a mesma sobreárea. Ou seja, aqui houve uma grande diminuição de produção. Com 7 graus acima, né, com 7 graus de superaquecimento a mais, eu tive uma queda de produtividade de 15%. Isso, vamos combinar, é um valor expressivo, né? Imagina você, sei lá, um gerente de produção tendo de reportar que está produzindo 15% a menos, né? E aí, às vezes,
demora-se para descobrir o porquê que está acontecendo isso num sistema de troca térmica, né? E muitas vezes pode ser que o vapor ele está com uma característica, né, uma temperatura elevada a ponto de não promover aquela troca térmica esperada, né? Então, isso mostra a importância de você realizar o dessuperaquecimento do vapor na tubulação e não utilizando parte da área de troca térmica, né? E mesmo onde você tem já hoje uma geração de vapor superaquecido, né, e com um dessuperaquecedor, às vezes a gente pode estar com um dessuperaquecedor com um desempenho aquém daquele esperado. Às vezes você tem um dessuperaquecedor que inicialmente estava promovendo um dessuperaquecimento numa temperatura final desejada, digamos 5 graus acima da temperatura do vapor saturado, e ao longo do tempo aquele dessuperaquecedor foi perdendo aquela característica, né, de manter o vapor 5 graus acima, e hoje está mantendo o vapor, digamos, 7 graus acima, né? Pode parecer pouco, mas esse 2 graus acima pode representar, quem sabe, 1% a menos de produção, 2% a menos de produção, né? Então, isso mostra, de fato, a importância de você ter o dessuperaquecimento fora, né? Muitas vezes, você tem processos de aquecimento, né, o uso do vapor para fins de aquecimento, onde você tem a oportunidade de ter o autoajuste da pressão, né? Você passa o vapor, por exemplo, por uma estação redutora ou uma válvula de controle, onde você vai ter naturalmente uma perda de carga, e se você necessita de uma pressão maior, aquela válvula vai se manter um pouco mais aberta para a pressão chegar a um nível tal que a temperatura de saturação se eleve e compense aquela falta de área que você tem, porque parte dela está sendo usada para superaquecer o seu vapor. Então, isso onde você tem válvula de controle, isso é muito comum de nós verificarmos, né? Nós concluirmos que aquilo realmente está acontecendo, né? Lembrando que, se você tem uma quantidade de calor necessária, né? Se você tem uma taxa de transferência de calor conhecida, né? Se você tem um diferencial de temperatura ou uma área que vai sendo cada vez mais diminuída, você precisa aumentar a diferença de temperatura entre o vapor e a temperatura do seu produto. É o que sobra nessa fórmula, né, para cálculo de área de troca térmica, é o que sobra para você poder ajustar essa equação. Você tem uma quantidade de calor necessária, você tem um valor de coeficiente global definido. Você, em vez de ter 100% da área, você tem 80% da área disponível para condensar o vapor. Se esse valor de A diminui, esse diferencial logarítmico de temperatura precisa ser aumentado. E aí você tem a elevação da temperatura do vapor. Então, onde tem sistemas de controle, né, válvulas de controle, onde tem um certo diferencial de pressão entre entrada e saída, isso acaba acontecendo, esse autoajuste acaba acontecendo. Mas imagina outros processos onde, por exemplo, o vapor ele está num nível de pressão que não há folga, né? Por exemplo, vamos falar de usinas de açúcar e etanol, né? A gente tem como característica o vapor sendo produzido a pressões altas, aí 42, 63, e o vapor de escape sai normalmente a uma pressão de 1,5 kg, 1 bar e meio, né? Se esse vapor ele normalmente sai com um grau de superaquecimento aí cerca de 10, 15 graus acima da temperatura do vapor saturado. Se você não controlar devidamente a temperatura desse vapor, na hora que esse vapor vai entrar num evaporador de caldo, por exemplo, parte daquela área daquele evaporador de caldo vai ser utilizada, obviamente, para superaquecer o vapor até ele chegar na temperatura de saturação. Não há muito espaço, se eu quiser fazer, entre aspas, um autoajuste da pressão do vapor para que a temperatura de saturação se eleve, né, para compensar a falta de área, não há muito espaço, porque o vapor que está sendo admitido naquele evaporador, ele já é de 1,5 kg. E a pressão que está saindo da turbina é pouco acima disso.
né? Então, não há espaço. Então, o que acaba acontecendo é, normalmente, você tem uma eficiência, né, desse sistema de evaporação, talvez um pouco abaixo do que ele pode, de fato, atingir, se você não tem um dessupraquecimento, né? Muitos podem pensar assim, não, é fácil, é só você então, considerar que a pressão de saída da turbina ela pode ser um pouco mais alta. Mas a gente tem que pensar do outro lado. Se você tem uma elevação na pressão de saída da turbina, você tá diminuindo o diferencial de pressão na turbina entre a entrada e a saída, você vai ter, então, uma diminuição da geração de energia elétrica. Então, você está, às vezes, tentando ajustar a questão de troca térmica, diminuindo uma outra questão importante dentro de uma usina, por exemplo, que é geração de energia elétrica, né? Então, aqui nem todos os processos têm essa possibilidade de autoajuste da temperatura de saturação. Então, dei o exemplo aqui de usinas de açúcar e etanol. Por exemplo, um outro exemplo, aquecimento de ar primário, secundário, enfim, nas caldeiras de recuperação química em plantas de celulose, né? Aquele vapor que saiu de uma turbina, né? A gente tem o vapor de 12 bar com vapor de média, vapor de 4 bar com vapor de baixa. Então, a gente tem os radiadores que recebem esse vapor para aquecer o ar que vai ser utilizado ali para a queima do combustível. Se esse vapor estiver superaquecido, aquele radiador vai ter um menor desempenho, né? Vai ter menos condensação do vapor, que é importante, porque essa aplicação ela é normalmente utilizada até para ter um consumidor do vapor que está saindo da turbina, e aí você pode até gerar mais energia elétrica, né, se você conseguir condensar mais vapor nesses radiadores que são utilizados para aquecimento de ar, né, primário e secundário, nessas caldeiras de recuperação. Plantas de biodiesel também que recebem vapor a partir de extração ou escape de turbinas, né? E aí você manda esse vapor para reboilers, né? Seja glicerina, seja de metanol, enfim. Se você está com vapor muito superaquecido, né? Você também tem uma baixa eficiência de troca nesses equipamentos. Ou seja, pode estar ocorrendo perdas na produtividade dessas plantas. Então, isso é muito importante. Eu não sei se eu pude aqui dar alguns exemplos úteis, né? Mas são os exemplos que assim eu tenho um pouco mais de familiaridade, né? Mas em outros processos, né? Em outras plantas, por exemplo, a extração de óleo de soja, por exemplo, enfim, pode estar ocorrendo esse tipo de situação também. Então, existe oportunidade de melhorias, né? Será que está ocorrendo vapor superaquecido após uma estação redutora de pressão? Será que está sendo utilizado o melhor tipo de dessupraquecedor? Será que o desempenho de um dessupraquecedor que já está instalado, ele está no seu ponto ótimo, né? Então, assim, a gente está aqui provocando mesmo, né, para que isso seja verificado. E caso vocês tenham enxergue alguma oportunidade, né, a gente pode auxiliar, né, nesse diagnóstico. Esse é o nosso intuito aqui, né, é de tentar fazer com que as plantas tenham o seu melhor desempenho, e o superaquecedor é certamente um equipamento importante. Tá? Pessoal, na verdade é isso que nós queríamos falar hoje. Eu acabei me estendendo um pouco aqui, nós ultrapassamos aqui os 45 minutos que eram utilizados aí para a parte de apresentação. Vai sobrar aqui alguns minutos para as perguntas. Eu vou passar a palavra para o nosso moderador, o Marcos Rachid, para ele poder verificar se tem algum questionamento para a gente poder responder nesses últimos 5 minutos. Tiago, eu agradeço aí a apresentação até aqui, acho que foi muito interessante, bastante valor, bastante coisa aí que deu para passar. Eu vou começar as perguntas, então, a primeira pergunta, pessoal, fiquem à vontade, a gente tem um campo de perguntas aqui, então a gente ainda tem 5 minutinhos, dá para a gente aproveitar aí para fazer o máximo de perguntas aí para o Tiago. Então, a primeira pergunta é a seguinte: mesmo sem a utilização de separador de umidade na entrada de estação redutora de pressão,
o vapor pode sair superaquecido? Boa pergunta essa aí, porque, na verdade, a depender do diferencial de pressão que você tem, talvez seja interessante eu retornar aqui para um slide para poder mostrar, né? Então, veja que aqui é um exemplo que eu estou colocando aqui na tela de um vapor sendo reduzido, né, da pressão de 21 bar para a pressão de 5 bar. Aqui está colocando um título relativamente alto, 98,9, né, por exemplo. Mas aqui é um diferencial grande, né, de pressão entre entrada e saída, de 21 para 5. Né? Então, mesmo com o título aqui até um pouco mais baixo, eu certamente teria um vapor saindo superaquecido nessa estação redutora. Né? Acho que uma figura que está um pouco mais fácil é essa aqui. Ó. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui eu tenho a escala da pressão em bar absoluto, né? Tá em escala logarítmica aqui. Então, vamos pegar aqui um vapor a 20 bar, que está nesse ponto vermelho, e vamos com um título aqui de mais ou menos 95%, e vamos reduzir ele para uma pressão de 1 bar absoluto, ou 0 relativo. Né? Eu certamente sairia aqui dentro da curva do vapor saturado. Então, mesmo com título baixo, como eu estou com um diferencial de pressão bem elevado nessa válvula redutora, eu acabo superaquecendo o meu vapor. Se eu tivesse, nesse caso aqui, eu estou reduzindo o vapor de, por exemplo, 8 bar relativo para 1 bar relativo, né? Ou de 9 bar absoluto para 2, como aqui o diferencial de pressão não é tão elevado, o título baixo na entrada, de 95%, acabou fazendo com que a saída não saísse ainda superaquecido, mas com um título um pouco melhor. Então, a resposta é, mesmo sem separador, a gente pode ter um vapor saindo superaquecido, sim. Legal, Thiago. Agradeço a resposta. Bom, é isso, então. A gente está só com essa pergunta por enquanto. Deixa eu ver, a gente tem mais 2 minutinhos. Eu acho que é isso, Thiago. Agradeço aí a participação, agradeço pelo treinamento, pelo tempo aí que você dispôs para a gente. E imagino que a gente vai ter ainda até o final do ano. Na verdade, apareceu uma pergunta aqui do Eduardo. Pois não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Só um segundo. Ele perguntou se, com relação ao consumo, melhora o consumo de vapor. Uhum. Não sei se a pergunta foi em relação ao dessuperaquecedor ou se foi em relação ao separador de umidade. Mas eu acredito que seja em relação ao dessuperaquecedor. Então, Super mesmo. Acabou de responder. Na verdade, assim, quando você utiliza o vapor superaquecido para fins de aquecimento, como você tem uma parcela adicional de calor, que é o calor sensível de superaquecimento, esse calor ele é utilizado na troca térmica. Então, falando de massa de vapor, quando você usa vapor superaquecido, você consome ou utiliza menos massa de vapor. Você tem mais energia para aquela mesma massa. Quando você usa vapor saturado, você tende a utilizar um pouco mais de massa. Então, o consumo aumenta. Porém, enquanto que ele aumenta? Essa é a questão mais interessante. Se eu, por exemplo, tenho um vapor superaquecido e eu estou utilizando 1.000 quilos por hora desse vapor superaquecido, e se eu dessuperaquecer, eu vou precisar de 1.100 quilos, né? De onde veio esses 100 quilos a mais? Na verdade, ele veio da injeção de condensado que eu inseri na tubulação de vapor. Então, não vai haver uma produção maior de vapor na caldeira, e sim uma injeção de condensado de 100 quilos por hora de condensado que vai se evaporar dentro da tubulação, roubando a energia daquela parcela, né, do calor sensível de superaquecimento, e essa água vai se tornar vapor, que é o vapor a mais que eu preciso quando eu estou utilizando vapor saturado. Então, não há desvantagem, né?
Muito pelo contrário, você está fazendo um superaquecimento fora, e isso melhora sensivelmente, como a gente mostrou aqui, melhora sensivelmente aí as características de troca de calor do seu equipamento. Então, só para a gente realmente não deixar dúvida aqui, não há geração maior de vapor a partir da caldeira quando eu dessupraqueço, e sim uma mudança de fase daquele condensado que está sendo injetado de líquido para vapor, que é a parcela que eu vou usar a mais de vapor no meu processo. Show de bola. Tem mais uma pergunta aqui do Aurélio. Ele perguntou o seguinte: o D-Super ele é usado apenas em plantas com vapor superaquecido? Não, a gente tem também superaquecimento de outros tipos de fluidos, né? Eu particularmente não estou muito familiarizado, né? Mas já recebemos algumas consultas, inclusive, de utilização de superaquecedores em outros tipos de fluidos, né? Isso também é normalmente aplicado, né? Não tenho aqui muito conhecimento para transmitir quando não é utilizado vapor d'água, né? Legal, bacana. Tiago, tem mais uma pergunta do Pois não. Leonardo. Pegando o gancho da primeira pergunta, Uhum. ele pergunta, então o D-Super ele é apenas para qualidade e produtividade de processo e não para economia na geração, né, no caso, eficiência energética? Na verdade, assim, quando a gente... Vamos pegar o exemplo o exemplo que eu comentei. Deixa eu retornar, que é um caso interessante aqui, né? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Eu estava utilizando, eu dimensionei um trocador para receber vapor a 5 bar. E por conta de uma falta de superaquecedor, eu precisei usar vapor a 6,25 bar. Na hora que esse vapor ceder a sua energia, ele vai estar na forma de condensado e vai passar por um purgador. Na hora que eu despressurizar esse condensado da pressão de 6,25 para a pressão atmosférica, eu vou ter uma formação de vapor reevaporado maior. E se isso não for devidamente controlado ou reaproveitado, é uma perda, porque eu estou perdendo mais vapor reevaporado para a atmosfera, porque a pressão está mais alta. Então, existe sim também um apelo de um menor gasto energético, que vai, claro, depender muito das condições de processo, mas existe sim também uma contribuição aí do ponto de vista de redução de consumo de energia. Mas o principal que a gente sempre comenta são esses dois pontos, né? É qualidade do produto e produtividade nos processos. Show de bola. Só retomando aqui a pergunta do Aurélio, ele fala o seguinte: então, para vapor saturado, usamos apenas a estação redutora para reduzir a temperatura do vapor? E ele complementa, né? A estação substitui o D-Super em plantas de vapor saturado? Não. Na verdade, uma estação redutora ela tem diversos fins, né? Não só questão da gente adequar, por exemplo, a temperatura do vapor para um certo equipamento, mas também limitar a pressão de trabalho. Às vezes você tem um equipamento que tem uma pressão máxima de trabalho admissível e você não pode, um trocador que só pode receber vapor a 6 bar, né? Normalmente isso também é limitado pela temperatura, principalmente em trocadores onde você tem gachetas, né? Gachetas aí que suportam temperaturas baixas. Então você precisa reduzir a pressão para garantir a integridade desses equipamentos, né? E válvula redutora não substitui o superaquecedor, são aplicações bem diferentes, né? São objetivos bem diferentes. Legal. Tem só um comentário do Márcio, ele fala o seguinte, né, que a pergunta do Aurélio ela é relativa a plantas que geram vapor saturado e pode ter vapor superaquecido gerado em função de alguma redução brusca. Sim, sim. Uhum. Isso existe nessa possibilidade, como a gente colocou aqui, e embora isso possa parecer que é algum preciosismo, a gente presencia isso, tá, pessoal? A gente verifica em grandes reduções de pressão a ocorrência de vapor superaquecido. Isso traz problemas, como a gente mencionou aqui, né? Principalmente de qualidade de produto.
mas sim, foi uma colocação interessante. Show, Thiago. Agradeço aí a participação. Queria agradecer a todos que estão aqui hoje com a gente. Quem puder responder a nossa pesquisa de satisfação vai ajudar muito a gente a produzir mais webinars com melhor qualidade, e a gente também faz a geração aí de um certificado e manda para vocês em até uma semana, tá? Então, Thiago, obrigado aí pela participação. Uma boa semana a todos, né? Um finalzinho de semana e até o próximo treinamento. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado pela audiência. E quem quiser fazer contato, eu deixei os contatos no final aqui, né? No último slide. Acabou aqui. Pode dar um print e fazer contato. Obrigado, pessoal.